A Universidade Estadual Paulista, Unesp, Júlio de Mesquita Filho, é uma universidade pública, gratuita, que está entre as melhores e maiores do país. Está presente em 24 cidades do estado de São Paulo, com 34 faculdades e institutos, onde desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas do conhecimento. Fundada em 1976, a instituição oferece 182 cursos de graduação e 146 programas de pós-graduação. O vestibular da Unesp contém 2 fases. A primeira fase é composta por 90 questões, com múltipla escolha, e tem duração de 4 horas e 30 minutos. A segunda fase é dividida em 2 dias, e são questões discursivas, incluindo redação. A prova da primeira fase e as 2 da segunda fase valem 100 pontos cada uma e têm o mesmo impacto na nota do candidato. Logo, quem se sai bem e acima da nota de corte na primeira fase tem mais chances na segunda fase. É um vestibular muito concorrido e que possui suas peculiaridades. Dedicação, empenho e um bom preparo são essências para o êxito nesse vestibular. Pensando nisso e com todos esses aspectos abordados, o Colégio Santa Bárbara ofereceu aos seus alunos, no dia 29 de junho de 2017, um Simuladão Unesp, a fim de prepará-los para esses desafios. O Colégio Santa Bárbara realizou o Simulado Unesp para que nossos alunos pudessem realmente sentir tudo aquilo que eles sentirão com a realização do vestibular realmente. Então nós fizemos o nome deles fixo na carteira, cada carteira tinha o nome de um aluno. Nós fizemos a entrada das salas com a apresentação do RG, assim como é feito no vestibular. Nós estipulamos o tempo mínimo de prova e o tempo máximo de prova, igualzinho a Unesp faz, com 4 horas e meia de duração de prova. Nós também fizemos a entrada para a escola com limite de entrada. Se o aluno chegasse depois do sinal batido, ele não entrava e não fazia o vestibular, o simulado, assim como o vestibular faz. Então nós realizamos tudo de acordo com o verdadeiro vestibular da Unesp. Então nós fizemos esse simulado para que eles tivessem realmente a sensação de estarem fazendo a prova. Esse simulado foi realizado para que eles pudessem, primeiramente, saber o nível da prova da Unesp, as características, a especificidade da prova da Unesp, como que funciona a prova da Unesp com 90 questões na primeira fase. Então nós fizemos na primeira fase os testes, que são um desafio para os nossos alunos. E realmente para que pudessem enfrentar esse desafio, para que se pudesse prepará-los para o futuro vestibular da Unesp e o verdadeiro vestibular da Unesp. O Colégio Santa Bárbara pretende agora realizar mais 2 simulados até o final do ano. Simulado Unicamp, com a primeira fase da Unicamp, e o simulado FUVEST. E em parceria com o Sistema COC de Ensino, realizaremos também o simulado Enem, em 2 dias, 2 domingos, assim como será realizada a prova do Enem deste ano. Então nós temos que preparar nossos alunos para os grandes vestibulares, Unicamp, Unesp e também para a prova do Enem, que é um desafio para eles. Além do simulado Enem preparado pelo Sistema COC de Ensino, nós aqui do Colégio Santa Bárbara trabalhamos com um caderno para o Enem, que os professores aplicam aulas especiais sobre o Enem durante o transcorrer do ano. Nós temos também um laboratório de redação que preparamos os alunos para a redação do Enem. Nós também contamos com palestras sobre o Enem e também nós conseguimos assim fazer com que os nossos alunos se preparem realmente para a prova do Enem, que é um desafio.
Érica. Desculpem. Quando você falou da parte da educação, eu sou de uma região do sul, você já pode imaginar, do sul do Paraná. Quer dizer, eu vim do interior do Paraná, lá do mato, estudar em Curitiba. Tive ontem a palestra das moças sobre a mãe. Me tocou profundamente, que eu sobrevivi e sobrevivo hoje como brasileira, porque tive uma mãe que fez de tudo, passou por tudo que era humilhação, para que nós estudássemos. Desculpa que eu estou me estendendo, que é a grande oportunidade da minha vida que os dois e a palestra de ontem me deu para eu poder falar. Fui para um colégio interno aos 5 anos. Ia completar. Porque passavam as freiras, para quem é bem do interior do mato, sabe disso, que tinha um negócio da religião chamado missões. Eles passavam pelas cidades, recolhendo crianças, como se fosse assim, em troca de você ir para esta escola, para estudar. Na verdade, a gente foi para trabalhar. Então, eu trabalhei duro desde os 5 anos. Sou neta de escravos. Aparentemente, a gente teve uma libertação que não existe até hoje. Então, vou ser bem rapidinha. Eu vou contar só uma história que marcou a minha vida. Não vou ser tão rápida assim, porque eu não tenho. Eu vou contar uma história que marcou a minha vida, que dos 6 anos eu senti a diferença. Amadureci aos 6 anos. Que as freiras contavam a seguinte história. Que Jesus, que eu demorei muito para aceitar o tal de Jesus, porque eu era contra tudo e contra quem acreditava também. Então, as freiras contavam a seguinte história, que Jesus, Deus, criou um lago, um rio, e mandou todos tomar banho. Assim, e se banhar na água abençoada daquele maldito rio. Tá? Aí, as pessoas que são brancas é porque eram pessoas trabalhadoras, inteligentes, e chegaram nesse rio, tomaram banho, ficaram brancos. Nós, como negros, somos preguiçosos, e não é verdade, porque esse país vive hoje porque meus antepassados deram condição toda. Eu acho que esse vídeo, essa fala dessa mulher que relata tantas dificuldades que ela já passou durante sua vida, é muito interessante a gente abordar, né, o racismo, né, Isilda? Você que aí vem lutando muito tempo contra esse racismo, esse preconceito, você ainda acha que existe preconceito em relação à sociedade? Pois é, Lisandra, quando você diz, fala dessa mulher, Diva Guimarães, né, 77 anos, então a Diva, ela deu a resposta que você me fez, tá? Então,
Então, claramente foi assim um grito, né, que ela tinha engasgado, né, no seu corpo, na sua mente, no seu espírito, na sua alma, enfim. Ela deu esse grito como dizendo: sociedade, pelo amor de Deus, nós não estamos suportando mais. Então, esse acontecimento da Flip, 15ª, então vamos lá, são 15 anos de acontecimento, né? E que pela primeira vez a gente teve 30%, né, de artistas ou literários negros e negras apresentando o trabalho. Então é a primeira vez que isso acontece na história. Isso quer dizer o quê? Né? Homenagem a Lima Barreto, que foi um grande abolicionista. Então isso reflete a nossa luta nesses anos todos. Então Diva, quando desengasga, né, ela diz: chega de racismo, nós não suportamos mais. Então é algo assim que, se você me perguntar, melhorou, eu digo para você e para a sociedade. Muito difícil de lidar, porque a sociedade, de uma maneira geral, ela desconhece, foi impedida de ter o conhecimento real da nossa história. E foi bastante interessante, porque assim, encheram as minhas caixas de mensagem, como dizendo: olha, a tua fala, olha, aconteceu com ela o que aconteceu com você. E realmente a grande maioria, né, das mulheres negras trazem essa fala, esse sofrimento. Mas aí dizer também que não é esse mimimi, não, viu? A coisa é muito mais séria, e alguns, né, com menos mágoa que ela, mas ela expressou assim toda, ela vomitou, né, a ranço, o ódio, e que não acontece com todos, mas infelizmente essa é a resposta dada, é o que a sociedade está fazendo com a gente até os dias de hoje. Sim, a gente nota que a Diva, ela fala com muita dor, né? A história dela é uma história muito linda, de muita batalha, de muita luta. E eu acredito que todos que enfrentam racismo, o preconceito, eles não sabem como lidar com essa situação. Porque hoje em dia a gente vê na mídia acontecendo com atrizes, atores, jogadores de futebol, repórteres. E eu acho que isso, todo mundo dá um enfoque maior àquele que está na mídia. Mas nós, que estamos na sociedade, vivemos o dia a dia, lutamos contra isso, acabamos sendo esquecidos. Às vezes nós não sabemos como lidar perante uma cena de racismo ou preconceito. O que você tem a dizer em relação a isso? Ter como lidar, até tem. As leis estão aí, né? Para serem cumpridas. Então, racismo é crime, pronto. Aí, quando diz racismo é crime, então existe assim um certo cuidado da sociedade brasileira em estar lidando, né, com isso, mas quem é racista e ponto. Né? Seria preferível para nós que a sociedade fosse racista e a gente pudesse detectar, mas nós vivemos um racismo velado. Nós vivemos um racismo que, se perguntar para qualquer cidadão, ele vai dizer: não, eu não sou racista. Eu tenho um irmão, eu tenho um primo, eu tenho o meu melhor amigo é negro, sabe? E disso nós estamos cansados. Não é isso que nós queremos. Nós estamos trabalhando há muitos anos, eu que milito há tanto tempo, né, indo para as escolas. Não é de hoje, tem mais de 10 anos que a gente está dentro das escolas com a educação, fazendo esse trabalho, né, para desmistificar, para tentar melhorar, para fazer com que o ser humano possa realmente ser humanizado perante o racismo. Né? Como agora começou uma programação aí na TV que está dizendo, vai passar a semana inteira sobre o ensino médio, né? E amanhã, inclusive, vai estar falando sobre bullying, entendeu? Veja que bonitinho, muda o nome, mas a história é a mesma, né? Então, as crianças ou os adolescentes estão pedindo o quê? Por favor, menos violência. O racismo, ele é violento. Ele nos adoece, ele nos mata. Nós precisamos ter conhecimento da história, saber sim que nós negros somos parte integrante
né? Desse Brasil, dessa formação de Brasil. Então, não é possível que, né, que atinja tanto, não é só a pele que atinge todo um ser, nos adoece muito. Então, é hora de continuarmos assim, firme e forte, pregando. Eu não tenho, sabe, nenhuma preocupação, vou de peito aberto, né, em busca, plantando a sementinha, porque assim, né, então assim, é conta-gotas, mas levando à sociedade, né, o conhecimento, porque existe esse desconhecimento da história. Então, eu estou muito feliz, esse é um momento muito especial, com 65 anos eu estou vendo acontecer maravilhas, né? Então, não dizer que está tudo bem, não, mas a gente está melhorando. A Universidade Estadual Paulista, Unesp, Júlio de Mesquita Filho, é uma universidade pública, gratuita, que está entre as melhores e maiores do país. Está presente em 24 cidades do estado de São Paulo, com 34 faculdades e institutos, onde desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas do conhecimento. Fundada em 1976, a instituição oferece 182 cursos de graduação e 146 programas de pós-graduação. O vestibular da Unesp contém 2 fases. A primeira fase é composta por 90 questões, com múltipla escolha, e tem duração de 4 horas e 30 minutos. A segunda fase é dividida em 2 dias,
e são questões discursivas, incluindo redação. A prova da primeira fase e as duas da segunda fase valem 100 pontos cada uma e têm o mesmo impacto na nota do candidato. Logo, quem se sai bem e acima da nota de corte na primeira fase tem mais chances na segunda fase. É um vestibular muito concorrido e que possui suas peculiaridades. Dedicação, empenho e um bom preparo são essências para o êxito nesse vestibular. Pensando nisso e com todos esses aspectos abordados, o Colégio Santa Bárbara ofereceu aos seus alunos, no dia 29 de junho de 2017, um Simuladão Unesp, a fim de prepará-los para esses desafios. O Colégio Santa Bárbara realizou o Simulado Unesp para que nossos alunos pudessem realmente sentir tudo aquilo que eles sentirão com a realização do vestibular realmente. Então nós fizemos o nome deles fixo na carteira, cada carteira tinha o nome de um aluno. Nós fizemos a entrada das salas com a apresentação do RG, assim como é feito no vestibular. Nós estipulamos o tempo mínimo de prova e o tempo máximo de prova, igualzinho a Unesp faz, com 4 horas e meia de duração de prova. Nós também fizemos a entrada para a escola com limite de entrada. Se o aluno chegasse depois do sinal batido, ele não entrava e não fazia o vestibular, o simulado, assim como o vestibular faz. Então nós realizamos tudo de acordo com o verdadeiro vestibular da Unesp. Então nós fizemos esse simulado para que eles tivessem realmente a sensação de estarem fazendo a prova. Esse simulado foi realizado para que eles pudessem, primeiramente, saber o nível da prova da Unesp, as características, a especificidade da prova da Unesp, como que funciona a prova da Unesp com 90 questões na primeira fase. Então nós fizemos a primeira fase, os testes, que são um desafio para os nossos alunos. E realmente para que pudessem enfrentar esse desafio, para que se pudesse prepará-los para o futuro vestibular da Unesp e o verdadeiro vestibular da Unesp. O Colégio Santa Bárbara pretende agora realizar mais 2 simulados até o final do ano. O simulado Unicamp, com a primeira fase da Unicamp, e o simulado FUVEST. E em parceria com o Sistema Coque de Ensino, realizaremos também o simulado Enem, em 2 dias, 2 domingos, assim como será realizada a prova do Enem deste ano. Então nós temos que preparar nossos alunos para os grandes vestibulares, Unicamp, Unesp e também para a prova do Enem, que é um desafio para eles. Além do simulado Enem preparado pelo Sistema Coque de Ensino, nós aqui do Colégio Santa Bárbara trabalhamos com um caderno para o Enem, que os professores aplicam aulas especiais sobre o Enem durante o transcorrer do ano. Nós temos também um laboratório de redação que preparamos os alunos para a redação do Enem. Nós também contamos com palestras sobre o Enem e também nós conseguimos assim fazer com que os nossos alunos se preparem realmente para a prova do Enem, que é um desafio.
Z8 é a nova sensação, é a nova tecnologia da oftalmologia mundial. O Z8 é um laser de fento segundo que tem uma atuação muito importante na cirurgia de catarata, na cirurgia refrativa, na cirurgia do transplante e na cirurgia do anel estromal. O fento segundo é um laser recente na catarata. Ela existe apenas provavelmente uns 5, 6 anos, comercialmente disponível no Brasil uns 4 anos. Esse laser veio para realmente revolucionar a oftalmologia. O laser sempre foi um sonho na cirurgia de catarata, né? Todos os oftalmologistas tinham um sonho de um dia poder operar a catarata com laser, né? Esse sonho no CEMOA virou a realidade. Fico muito feliz de estar trabalhando com esse laser. Eu e a doutora Thalita já realizamos mais de 800 cirurgias com fento segundo. Especificamente com o Z8, nós estamos chegando nas casas nas 200 cirurgias. Então, basicamente, queria mostrar qual que é a diferença da cirurgia de catarata manual e a cirurgia de catarata a laser. Isso é muito importante. Então, basicamente, a catarata é uma doença que vai aparecendo com a idade, né? E realmente a gente tem que tomar uma atitude, nós temos que fazer alguma coisa, porque é uma realidade. A catarata é igual cabelo branco, igual ruga, ela vai aparecendo, isso é natural depois dos 40 anos. A visão vai ficando embaçada nas cataratas mais avançadas, né? E aqui podemos mostrar para vocês a cirurgia manual com lâmina. Então, a gente usa 2 lâminas bem pontiagudas que precisa estar bem afiada e que às vezes não está bem afiada, e isso pode provocar um acidente bem chato. E aqui vocês estão vendo com o laser realmente de fento segundo, faz um corte totalmente limpo, totalmente estéril, né? E aqui mais uma vez vamos ver a lâmina penetrando no olho de uma forma bem agressiva, tá? E aqui a gente vai ver o laser suavemente entrando, fazendo o corte de uma maneira bem tranquila, né? Mas realmente o laser ele veio para ajudar o cirurgião na cirurgia de catarata. Uma outra parte importante é quando nós estamos atuando já dentro do olho, abrindo a tampinha para tirar a catarata. Essa tampinha nós vamos tirando manualmente com a pinça, tá? Aqui saiu até que perfeita, mas nem sempre acontece no dia a dia. Agora vamos comparar com laser, a perfeição, a tranquilidade. Só vocês reparar na borda daquele feito manual e o laser, vocês vão ver a diferença. E aqui o manual, agora o ultrassom atuando, né, manualmente, nós temos que quebrar essa catarata, tá? Não é tão simples como está aqui, tá? Então você vê que realmente é bem difícil. Aqui você vê o laser cortando a catarata de uma forma bem mais tranquila, né? Muito mais suave. E aqui você vai ver que a retirada da catarata é realmente bem mais tranquila, você usa menos energia e com isso você vai ter menos complicação na córnea. Então, a cirurgia de catarata manual, basicamente, você tem que usar a lâmina, tá? E você tem o laser, que você usa só o laser e realmente não tem mais necessidade nem de pinça e nem de lâmina e nem de bisturi para fazer. Então, o laser ele tem essa grande vantagem, é que tem uma previsibilidade, né? Você tem um menor risco de acidente, né? Mas precisa deixar bem claro que também o laser você vai ter alguns. Então o Z8 realmente é a máquina que o CEMOA hoje trouxe e nós realizamos hoje aproximadamente de 70% a 80% cirurgia a laser e apenas 20% a 30% manual.
continuidade a algumas conversas que a gente tem no consultório, na realidade eu sempre me sinto muito à vontade aqui conversando com vocês, porque é uma extensão do que nós fazemos no nosso dia a dia com os nossos pacientes, ou seja, quando estamos diante de pessoas que buscam a nossa ajuda no sentido assim, a queixa mais comum, chega no consultório e fala assim, olha doutor, eu detesto usar óculos. Muitos profissionais às vezes se ofendem com isso, entendem assim, eu detesto você, não é nada disso. Na realidade, realmente é uma coisa muito desconfortável se a gente for pensar e ao mesmo tempo é uma grande solução. Os óculos, desde quando inventados, eles resolveram problemas seríssimos da visão e são hoje ainda muito atuais. Só que dentro de uma população, nem todo mundo gosta de estar com um aparato chamado óculos. Muitas vezes lhe incomoda, muitas vezes você tem uma assimetria de nariz, você tem uma assimetria de asa de nariz, e isso incomoda, o óculos não fica bem adequado. Tem pessoas que têm atividades físicas ou atividades profissionais, né, faz esporte e tal, e que o óculos realmente passa a ser uma limitação. E muitas vezes o óculos não, o óculos é necessário, um óculos de segurança, um óculos para leitura de perto, ele passa a ser necessário. Mas entrando dentro daquela população do detesto usar óculos, tá? Que realmente muitos, como eu disse, muitos profissionais falam assim, então o que você está fazendo aqui, né? Não é nada, você tem que estar lá sim com o seu médico oftalmologista. Ele é que vai poder te ajudar e encontrar soluções para que você possa ter uma alternativa ao seu uso de óculos. O problema todo é que a partir do momento que você fala assim, eu detesto usar óculos, você tem que se abrir, você tem que estar aberto para novas ideias. Porque é muito comum também, o cliente chega diante de você e pede assim, olha, eu detesto óculos, não, eu não gosto, não sei o quê. Aí quando você coloca as alternativas, você fala assim, não, isso não, não, isso também não, isso não, também não. Bom, aí realmente as situações acabam se esgotando e você fica com os seus óculos, né? Então, quando nós falamos detesto usar óculos, quais as alternativas que eu tenho como médico oftalmologista para lhe oferecer para que eu possa te dar uma alternativa aos óculos? A primeira delas, e a mais conhecida de todas, e que muitas pessoas se dão muito bem e lançam mão desse recurso, é a chamada lente de contato. Todos nós conhecemos as lentes de contato, hoje em dia elas estão num avanço enorme, e em breve virão as lentes de contato digitais. Isso é uma coisa nova, já está em estudo, no Japão elas já estão começando a ser em uso prático, tá? São lentes de contato que têm um chip e elas conseguem fazer uma visão acomodativa, melhorando visão, profundidade de foco, melhorando visão de baixo contraste, melhorando uma série de coisas. Mas calma, isso ainda é muito futuro, no nosso país infelizmente nós vamos ter ainda uma demora para que se cheguem essas tecnologias e que sejam acessíveis, para que a gente possa comprar isso e indicar para os nossos pacientes esse tipo de tecnologia, mas já existem. Agora, quando você fala, eu quero usar uma lente de contato, muito bem, essa primeira alternativa onde você pode ter a liberdade de não usar óculos ou alternar a sua vida de óculos, hoje eu uso óculos, amanhã eu uso lente, você tem que fazer a primeira coisa, uma boa e uma ótima adaptação. Primeiro, uma ótima avaliação com o seu médico oftalmologista. Ele tem que estar apto a avaliar uma série de coisas nos seus olhos antes de lhe indicar uma lente de contato. Saber se você pode usar lente de contato é a primeira pergunta. Então, ele vai avaliar você, filme lacrimal, qualidade da sua córnea, curvatura. Não é simplesmente chegar num balcão de loja e vou comprar uma lente de contato. Isso é um absurdo, infelizmente muito praticado, né, no nosso país, mas é uma coisa totalmente absurda. Por quê? Você pode comprometer a sua visão de forma definitiva. Então, sempre que você partir para essa solução, eu quero realmente me livrar dos óculos, ou pelo menos parcialmente deles, como que eu posso fazer isso? Eu vou num bom profissional, procure o seu médico oftalmologista, converse com ele, fazemos os testes de adaptação, você consegue ser avaliado de forma integral e aí sim você passa a usar qual é a lente mais indicada. Nem todo mundo é igual e inclusive nem os nossos dois olhos são iguais e idênticos. Então, para cada olho, para cada curvatura, para cada diâmetro, para cada filme lacrimal, para cada alteração, para cada profissão, você tem uma indicação adequada para essa lente de contato. Ou seja, você tem que estar realmente, inclusive ser treinado para manipular essa lente. Existem muitas coisas que eu escuto no consultório que realmente me deixam preocupados. Aqueles pacientes que falam assim, não, eu uso minha lente descartável, eu descarto a cada 6 meses. Quer dizer, umas coisas assim que você fala, pelo amor de Deus, isso é um risco danado. O paciente está correndo risco, mas ele não faz isso de propósito. Ele foi mal orientado. Ou seja, a orientação parte do seu médico oftalmologista para que depois você faça uma boa adaptação e tenha
sucesso com o uso de lente. Inclusive hoje as lentes permitem até a correção da visão de perto. Você consegue ler sem óculos com uma boa lente de contato. Existem várias opções, a gente trabalha com as lentes multifocais, mais ou menos dentro do conceito do óculos multifocal. Nós trabalhamos com as lentes afocais hoje, que é uma novidade, são lentes inclusive são italianas, é uma tecnologia que na Europa hoje já vem amplamente divulgada, difundida, onde você não sofre aqueles incômodos da multifocalidade, com desfocar um pouco longe, um pouco perto, mas a afocalidade permite uma qualidade de visão, tanto longe como perto. Então isso também são coisas mais novas. O material dessas lentes, elas são de materiais, são vegetais inclusive, são qualidades, elas são autohidratantes, é uma forma mais prática de eu explicar isso para vocês. Aquela lente libera água numa quantidade correta e que permite uma autohidratação da córnea, ou seja, porque parte da nossa visão, vamos só relembrar, está no nosso filme lacrimal, ou seja, a nossa lágrima faz parte da nossa visão. Por isso que é importante, quando eu faço o cálculo de uma lente de contato para o meu paciente, eu tenho que levar em consideração alguns cálculos do filme lacrimal, da boa qualidade de lubrificação, da profissão dessa pessoa, para que eu possa, sim, indicar a melhor opção de lente de contato para ele e que ele tenha um sucesso na sua adaptação e uso. Então, a partir do momento que você lança essa frase para o seu médico, eu detesto usar óculos, vamos ficar atentos que existem soluções sim, desde que eu aceite essas soluções, desde que eu queira essas soluções, porque senão também fica muito difícil. E essa solução da lente de contato hoje, lente de contato para astigmatismo, muitos pacientes ainda me perguntam hoje, mas eu não tenho miopia, eu tenho hipermetropia com astigmatismo, eu posso usar lente? Claro que pode. Não só pode como deve, se você quer muito se livrar um pouco dos óculos, você quer ter uma independência à sua visão com óculos, hoje totalmente viável, desde que bem adaptado, como eu disse, desde que bem calculado o seu grau, feito as avaliações. Existem lentes de contato para as patologias também, para o ceratocone. É muito comum também, o paciente chega no consultório, olha, eu tenho ceratocone, eu vou ter que transplantar a córnea. Não é bem assim. Hoje, ceratocone você trata, você tem recursos de lentes de contato de altíssima performance, alta qualidade, você melhora a qualidade de visão, melhora a performance de visão. Muitas vezes você evita um transplante de córnea, mas não porque você pôs a lente e a lente impede o transplante de córnea, não é nada disso. A lente não impede isso, mas a lente lhe dá uma visão muito boa que permite que você tenha uma qualidade de vida muito boa, né? Tendo um caso de patologia, no caso chamado ceratocone. As lentes de contato esclerais, enfim, nós temos aí um universo pela frente em relação a isso. A partir do momento que você definir que você não quer mais usar óculos ou você gostaria de ter uma alternativa aos seus óculos, procure o seu médico oftalmologista. Converse com ele, discuta e explique o que você gostaria, do que você espera das suas lentes. Como que eu espero ser adaptado na minha lente? E você pode ter certeza, você vai ter um ótimo resultado em relação a isso.
A Universidade Estadual Paulista, Unesp, Júlio de Mesquita Filho, é uma universidade pública, gratuita, que está entre as melhores e maiores do país. Está presente em 24 cidades do estado de São Paulo, com 34 faculdades e institutos, onde desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas do conhecimento. Fundada em 1976, a instituição oferece 182 cursos de graduação e 146 programas de pós-graduação. O vestibular da Unesp contém 2 fases. A primeira fase é composta por 90 questões, com múltipla escolha, e tem duração de 4 horas e 30 minutos. A segunda fase é dividida em 2 dias, e são questões discursivas, incluindo redação. A prova da primeira fase e as 2 da segunda fase valem 100 pontos cada uma e têm o mesmo impacto na nota do candidato. Logo, quem se sai bem e acima da nota de corte na primeira fase tem mais chances na segunda fase. É um vestibular muito concorrido e que possui suas peculiaridades. Dedicação, empenho e um bom preparo são essências para o êxito nesse vestibular. Pensando nisso e com todos esses aspectos abordados, o Colégio Santa Bárbara ofereceu aos seus alunos, no dia 29 de junho de 2017, um Simuladão Unesp, a fim de prepará-los para esses desafios. O Colégio Santa Bárbara realizou o Simulado Unesp para que nossos alunos pudessem realmente sentir tudo aquilo que eles sentirão com a realização do vestibular realmente. Então nós fizemos o nome deles fixo na carteira, cada carteira tinha o nome de um aluno. Nós fizemos a entrada das salas com a apresentação do RG, assim como é feito no vestibular. Nós estipulamos o tempo mínimo de prova e o tempo máximo de prova, igualzinho a Unesp faz, com 4 horas e meia de duração de prova. Nós também fizemos a entrada para a escola com limite de entrada. Se o aluno chegasse depois do sinal batido, ele não entrava e não fazia o vestibular, o simulado, assim como o vestibular faz. Então nós realizamos tudo de acordo com o verdadeiro vestibular da Unesp. Então nós fizemos esse simulado para que eles tivessem realmente a sensação de estarem fazendo a prova. Esse simulado foi realizado para que eles pudessem, primeiramente, saber o nível da prova da Unesp, as características, a especificidade da prova da Unesp, como que funciona a prova da Unesp com 90 questões na primeira fase. Então nós fizemos na primeira fase os testes, que são um desafio para os nossos alunos. E realmente para que pudessem enfrentar esse desafio, para que se pudesse prepará-los para o futuro vestibular da Unesp e o verdadeiro vestibular da Unesp. O Colégio Santa Bárbara pretende agora realizar mais 2 simulados até o final do ano. O simulado Unicamp, com a primeira fase da Unicamp, e o simulado FUVEST. E em parceria com o Sistema Coque de Ensino, realizaremos também o simulado Enem, em 2 dias, 2 domingos, assim como será realizada a prova do Enem deste ano. Então nós temos que preparar nossos alunos para os grandes vestibulares, Unicamp, Unesp e também para a prova do Enem, que é um desafio para eles. Além do simulado Enem preparado pelo Sistema Coque de Ensino, nós aqui do Colégio Santa Bárbara trabalhamos com um caderno para o Enem, que os professores aplicam aulas especiais sobre o Enem durante o transcorrer do ano. Nós temos também um laboratório de redação que preparamos os alunos para a redação do Enem. Nós também contamos com palestras sobre o Enem e também nós conseguimos assim fazer com que os nossos alunos se preparem realmente para a prova do Enem, que é um desafio.
Boa tarde, doutor. Detesto usar óculos. Você fica assim na porta do consultório, você recebe essa situação, você fala boa tarde, né? Ou bom dia, quer dizer, vamos começar de novo. Na realidade, antigamente, a gente até chegava a se sentir um pouco ofendido com isso, era meio ofensivo, mas você detesta usar óculos, por que você veio aqui me procurar? Né? Por que essa situação? Muito pelo contrário, hoje eu recebo esse paciente com muito mais disposição, no bom sentido de falar assim, tá bom, você está no lugar certo para tentar se livrar dessa condição do óculos. Por quê? Como eu disse já e tive a oportunidade de conversar com vocês, aqui ninguém está fazendo apologia contra o óculos. O óculos é um acessório maravilhoso, desde que inventado, soluciona problemas de visão. Cada dia eles estão mais bonitos, mais tecnológicos, ou seja, os óculos vão continuar existindo, sempre existirão, porque eles estão aí realmente por uma forma muito confortável de resolver os problemas da nossa visão. Ok. Mas isso não significa que você, que não gosta de usar óculos, não se sente bem, ou até por motivos profissionais, ou por motivos de estética, ou por qualquer outro motivo, até anatômicos, tem pessoas que têm problemas anatômicos, que têm muita dificuldade em adaptar-se com os óculos, você está fadado a ter que viver com isso. Você tem alternativas a isso. Então, uma das alternativas excelentes hoje para a correção dos seus vícios de refração, que a gente fala dos problemas de grau, tá? É justamente o quê? As cirurgias, as chamadas cirurgias refrativas. Opa! Cirurgia refrativa. Então, o que é a tal da cirurgia refrativa? Isso é muito antigo, é um conceito já que vem há muitos anos. Começaram lá atrás com as técnicas cirúrgicas mais antigas, mas vamos falar hoje do mais moderno, que são as chamadas técnicas de femtosegundo. Hoje nós temos técnicas cirúrgicas a laser que permitem uma correção de diferentes problemas de grau, né? No caso, vamos falar assim para simplificar, diferentes problemas de visão, miopia, hipermetropia, astigmatismo e tal. Presbiopia, visão para perto também, existem casos que você pode indicar uma boa cirurgia refrativa. Para cada caso tem que existir uma ótima indicação. É muito importante quando você for conversar com o seu médico oftalmologista, poder discutir com ele isso e entender que ele vai precisar fazer uma série de estudos para que ele possa saber se a sua córnea é cirúrgica, se o seu olho é cirúrgico e se você tem uma indicação cirúrgica. São coisas que ele vai ter que avaliar. É muito comum a pergunta que me vem jogado na mesa assim, doutor, eu posso operar? É muito rápido, inclusive, né? Eu não sei se você pode operar. Num primeiro momento eu não sei. Eu vou poder te responder isso com dados técnicos e científicos através do quê? De exames. Então você passa por uma série de exames específicos para saber se sua córnea, ou seja, se o seu olho é cirúrgico. Por quê? Antigamente nós poderíamos ficar aqui discutindo somente nas cirurgias refrativas com laser para a córnea, ou seja, eu faço um laser, corrijo o grau que está na sua córnea, mas hoje nós já temos as alternativas das correções das cirurgias intraoculares. Eu posso resolver o problema do grau do óculos da pessoa, um problema de alteração de visão de várias formas, inclusive uma delas através dos inlays, que a gente chama das adaptações de lentes intraoculares sem remoção do cristalino. Eu posso remover o seu cristalino e implantar uma lente que vai ficar definitivamente nos seus olhos, isso já é possível, ou seja, nós temos um arsenal de técnicas cirúrgicas que podemos nos valer para melhorar a sua qualidade de visão. Doutor, eu vou virar um super-homem, uma super-mulher com uma supervisão mágica? Não, claro que não. Nós conseguimos melhorar muito a sua visão, nós conseguimos deixá-lo independente, mas não existe mágica, existe ciência, existe tecnologia. Estudamos, analisamos, vemos a melhor indicação, a melhor técnica e normalmente os resultados são muito positivos, as pessoas se beneficiam, podem às vezes fazer um concurso que eles tinham vontade de fazer, que dependia do não uso do óculos. E hoje essas técnicas cirúrgicas com femtosegundo são cirurgias inclusive aprovadas tanto nos Estados Unidos como na Europa, e no caso dos Estados Unidos, eu vou citar especificamente Estados Unidos, porque os pilotos que se candidatam a ser pilotos ou que vão tripular as naves da NASA, eles só podem muitas vezes estar lá se eles não tiverem nenhum problema de grau. E quando eles podem ser admitidos a isso, mesmo quando eles tinham o grau, podem ser submetidos a uma tecnologia chamada tecnologia de femtosegundo, que é a única tecnologia aprovada cirurgicamente para que esse piloto possa ingressar na NASA. E isso nós temos hoje aqui no Brasil, muito tranquilamente, temos na nossa região os lasers de femtosegundo ou femtosecond laser. Quer dizer, são coisas que eu posso te dar como alternativa e eu sempre friso isso.
Você quer isso. Você precisa entender que... Porque assim, quando você fala assim para mim, olha, eu detesto usar óculos, você abriu um leque, você não me ofendeu, muito pelo contrário, mas você abriu um leque de opções que eu possa colocar na sua frente, desde que a sua cabeça esteja aberta para receber essas informações. Porque é muito comum também, já aconteceu comigo, eu já comentei com vocês em outras oportunidades, a pessoa vem, fala isso, você se abre, coloca uma série de opções, aí a pessoa fala, não, isso eu detesto, a pessoa detesta tudo, então ela vai ficar nos seus óculos e infelizmente nós não temos como ajudá-lo. Mas dentro dessas técnicas cirúrgicas, a gente tem as opções hoje, eu tenho condições de corrigir um paciente para que ele fique independente dos óculos longe e perto. Essa cirurgia chama-se presbilasic, onde você consegue fazer uma qualidade de visão, o paciente dirigir, ele consegue ler, ele consegue ter uma independência nos seus óculos. São cirurgias que têm um período de tempo de vida, essa cirurgia, a gente brinca, ela tem uma lua de mel, ela vai ter um tempo de vida, mas ela funciona muito bem e os resultados são muito bons. As cirurgias mais definitivas são as chamadas cirurgias intraoculares, onde se falava na cirurgia da catarata para corrigir só a catarata, mas não. Hoje nós fazemos a cirurgia do cristalino já aproveitando para corrigir o grau. Ou seja, quando o paciente se apresenta para essa solução, você consegue fazer cálculos de implantes de lente intraocular que você consegue devolver uma excelente qualidade de visão com independência dos óculos. Ou seja, a pessoa não vai ter mais aquela coisa assim, chegou num lugar, num restaurante, ou chega no supermercado, ele não consegue mais ler, aí ele fica naquela situação, e isso você vai ter essa independência, né? Vai poder dirigir sem os óculos, vai a uma praia, vai numa sauna, numa piscina, vai poder ir numa academia sem o uso dos óculos, uma coisa que é sempre muito limitante, a história do, né, eu vou fazer um esporte e eu não tenho os meus óculos. Agora, vão existir sempre os óculos de sol, os óculos de segurança, os óculos para outras atividades, mas hoje, para você corrigir os chamados vícios de refração ou o chamado grau, né, para você ter, existe essa opção. Nós temos como poder resolver isso e de várias formas. Então, dentro da cirurgia do laser, dentro do chamado LASIK, dentro do Fento LASIK, dentro de um PRK, que são essas técnicas que eu estou citando, são as técnicas hoje mais praticadas. Na realidade, hoje, o que eu mais pratico é a técnica chamada Fento LASIK. É uma tecnologia onde você não usa mais lâminas, você só trabalha com laser, você não tem essa preocupação em relação aos cuidados de ter uma lâmina cortando o olho, nada disso. Então, o Fento LASIK hoje é uma realidade para cirurgias refrativas. Então, dentro daquela situação do eu não quero mais usar óculos, eu quero ficar independente dos meus óculos, você já tem essa opção, e essa opção é o quê? Você tem as opções cirúrgicas, tá? E, inclusive, essa cirurgia chamada do cristalino, né, que o pessoal tem tanto medo, ou fala muito da chamada eu só posso fazer isso quando eu tenho catarata, isso já está se tornando uma nova realidade, não é bem isso que vem acontecendo, nós conseguimos outras condições. Existem para pacientes que têm altos graus, existem já os chamados implantes inlay, que são implantes internos na córnea. São técnicas mais complexas, são técnicas muitas vezes de custo bastante elevado, mas o que é importante aqui é a informação. Existe, você tem essa possibilidade, tá? Desde que o seu olho seja bem avaliado, desde que você tenha essa indicação. Existem aqueles casos que, infelizmente, ainda as tecnologias não conseguem resolver. Nós nos deparamos com esses casos ainda. O paciente muitas vezes começa a fazer um Dr. Shopping aí também, começa a rodar para cá, para lá, corre, se expõe até riscos de técnicas, né, que podem não ser bem indicadas, mas quando você procura o seu médico especialista, conversa com ele, o seu oftalmologista, pode ter certeza que ele vai avaliar o seu olho e sempre essa pergunta que você faz para ele, eu posso operar? Calma, ele vai poder te responder isso, mas através de exames. E é importante que você entenda que você vai ter que passar por esses exames para que ele possa te dar uma resposta consistente, baseada em ciência, baseada em exames, para que você tenha um ótimo resultado cirúrgico lá na frente.